O nosso momento de fé aqui no rádio, então é o momento em que nós damos uma pequena pausa na música sertaneja aqui para meditar por alguns segundos na palavra de Deus. Como eu sempre falo, às vezes eu nem leio o texto na íntegra, né? Mas o meu desejo é que você possa sentir no seu coração o despertar de conhecer a palavra de Deus, e porque você vai lá no texto e estuda, né? Aqui eu trago apenas uma pequena mensagem, um pequeno pensamento sobre o texto, para motivar você a conhecer a palavra de Deus, porque quando alguém estiver falando sobre esse texto, você já tem uma ideia desse texto, ou você já aperfeiçoou mais aquilo que você conhecia desse texto da palavra de Deus. Então, o nosso texto hoje ele encontra-se no Evangelho de Lucas, é o capítulo 18. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e também Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Então, são dois livros de Lucas nas Sagradas Escrituras. E nesse texto aqui que nós vamos ler aqui de Lucas, no verso 18, ele vai falar, Jesus está falando da parábola do juiz ínico. Esse juiz era um homem que ele não respeitava ninguém. Ele, por ser um homem de elevada posição, ele não respeitava pessoas alguma, então para ele não fazia diferença nenhuma se era pobre, se era rico, e para ele tanto faz como tanto fez. Era um homem que ele se achava o doutor de tudo, né? A sua palavra e a sua caneta determinava tudo. Mas nessa parábola que Jesus está contando, né? Então havia também nessa mesma cidade dele uma viúva, e essa viúva tinha um problema e que dependia do serviço desse juiz, e ele não queria atender ela de maneira alguma. Como ele se achava o doutor de tudo, então ele escolhia, eu vou atender quem atende os meus interesses. Isso não é uma coisa da antiguidade, isso é uma coisa dos nossos dias atuais, né? Então vamos atender quem é dos nossos interesses. Mas essa mulher, essa viúva, ela começou a perturbar tanto esse juiz, para que ele pudesse atender a causa dela, defender a causa dela, que ele terminou cedendo para ficar livre dela. Então, ele quis ficar livre dela, foi lá e atendeu o pedido dela, né? Então, é assim mesmo, na nossa vida também é assim. Ela venceu por quê? Porque ela teve perseverança, ela foi insistente naquilo que ela estava fazendo. Mas o texto da palavra de Deus, ele diz assim, e contou-lhe também uma parábola. Isso aqui é Jesus, tá? Lucas que está narrando. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava os homens. Então ele começa a falar desse juiz que não respeitava nem os homens e nem sequer Deus, né? Para ele, tudo bem, ele era o doutor de tudo, então ele não respeitava ninguém, ele fazia aquilo que ele desejava. Então Jesus também continua, e Lucas continua aqui nessa história. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por alguns tempos não quis, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo nem a Deus e nem os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, né? Para que, enfim, não volte a me incomodar. Olha aqui, olha a atitude dele. Ele fez justiça para a mulher? Fez. Mas ele fez por quê? Porque ele estava se sentindo incomodado pela cobrança dela. Ele era o juiz, ele tinha que defender a causa dela, né? Ele tinha que dar a palavra final. Mas ele insistiu não fazer, porque aqui era uma pobre viúva, não fazia diferença para ele. Ele atendia aquilo que ele bem entendia. Se é bom para ele, ele vai de imediato, já de um dia para outro, já resolve a causa, mas aqui não. Mas só que esta mulher, ela foi insistente. Ela estava ali todo dia na porta, faz justiça, faz justiça, faz justiça. Faz justiça contra o meu adversário. Até que uma hora ele se cansou. E é isso aqui que Jesus está chamando a atenção de nós, de cada um de nós, para que nós temos que ser persistente aonde? Na oração, é o que está falando, sempre orando, sem desfalecer. Então nós temos que estar persistente na oração. A oração tem que ser o nosso compromisso com Deus de todos os dias. Porque se você não ora a Deus, se você não fala com Deus,
Como é que Ele vai suprir as suas necessidades, se você não coloca as suas necessidades diante do altar do Senhor? Ainda que Deus sabe quais são as suas necessidades de hoje, ainda que Ele sabe quais são as duas dificuldades futuras, Ele não vai atendê-la, porque Ele respeita a sua decisão. Mas a partir do momento em que você começar a buscar a presença de Deus, aí Ele vai suprindo as suas necessidades, uma por uma, de acordo com a vontade dEle, não a nossa. Que nós temos que ter muito claro, porque nós queremos que Deus supra as nossas necessidades de acordo com as nossas vontades, mas nós esquecemos a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Então, essa mulher aqui, ela foi insistente. Ela foi lá, ela insistiu, até que o dia em que o juiz cedeu. E é isso que Jesus está falando assim. Nós temos que orar sem desfalecer, sem desmaiar. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos colocar nossas dificuldades, nossos problemas na presença de Deus. Nós temos que ser persistente na oração e persistente naquilo que nós fazemos. Se eu tenho um plano para a minha vida, se eu desejo algo na minha vida, eu tenho que estar buscando esse algo todos os dias. Ainda que eles tardam para vir, nós temos que continuar buscando. Quantos de nós, de você que está aí me acompanhando, né, teve um sonho que foi realizado depois de 20, 30, 40 anos? Quantas e quantas pessoas? O sonho da casa própria. Você passa uma vida inteira trabalhando para ter a sua casinha, com o maior sacrifício, compra um terreno, 15 anos lá, construindo, arruma daqui, arruma dali. Isso se chama persistência. Você tem que ser persistente naquilo que você faz, para que lá no final você tenha alegria no sucesso pelo seu trabalho, pelo êxito do seu trabalho. Mas nunca esquecendo que o seu trabalho, ele deve ser uma bênção de Deus na sua vida. Aí tudo aquilo que você faz será grandemente abençoado. Coloca nas mãos de Deus tudo aquilo que você está fazendo. Aí ele diz assim no 16: e disse o Senhor, ouviu o que disse o juiz. O que o juiz diz? Ainda que eu não tema nem a Deus e nem os homens. Você viu o que o juiz falou? Ainda que eu não tema, não tenho nem medo de Deus nem dos homens, mas essa mulher está me incomodando. Ele foi lá e fez justiça para ela, né? Aí no verso 7 diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ainda que tardio, esse tardio quer dizer, ainda que haja um tempo de espera, né? Então, você está orando a Deus, você está pedindo a Deus, e você acha que está demorando demais para vir a sua bênção. Não é que a sua bênção está demorando, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Deus está preparando você para receber a bênção. Porque talvez se essa bênção venha enquanto você está verde, vamos dizer assim, para você possa entender, você não vai saber o que fazer com ela. Mas no momento que você estiver maduro, um homem e uma mulher formada, né, com decisões próprias, a sua bênção vem e você vai poder desfrutar da sua bênção, porque você sabe o que vai fazer com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então isso é muito importante. Então ouça o que o juiz diz, né? Então o juiz, ainda que eu não temo, quanto mais Deus que ama cada um de nós, Ele não fará coisas maravilhosas na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas? Com certeza Ele fará, mas nós temos que buscá-lo em oração. Então eu convido você a orar, eu convido você a buscar a presença de Deus todos os dias. Faça da sua oração o seu alimento diário, esse seu relacionamento, um momento de intimidade com Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, né? Porque Jesus é o nosso, através de Jesus nós chegamos ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi a palavra que Jesus ele disse para nós.
Seguindo aqui, ele diz aqui, e digo vós, né, no 8, digo vós que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, Jesus está falando que Deus, seu Pai, né, Ele atenderá os seus filhos, os seus escolhidos, ainda que nós achamos que é tarde, mas Ele fará justiça por nós, né? Aí Ele faz uma pergunta: será que quando o Filho do Homem vier à terra, aqui Ele está falando de quando Cristo voltar, Ele achará fé na terra? Onde é que está a nossa fé? O que é a nossa fé? Fé é nós acreditar naquilo que ainda não aconteceu, mas que nós esperamos que aconteça, porque nós confiamos nas promessas de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E eu convido você a estudar esse texto da palavra de Deus, assim como toda a palavra de Deus, que ela tem muito para ensinar para você, para a sua família e para as futuras gerações. Amém?